Fala pessoal, meu nome é João Pedro e aqui vamos resolver esse problema da prova do IME, que diz o seguinte: o guindaste da figura é montado com auxílio da barra vertical BD, das barras horizontais AB e BC e das barras inclinadas AD e CD. O apoio A resiste a forças horizontais e verticais, enquanto o apoio B resiste apenas às forças verticais. Sabe-se que a reação normal do apoio B é 60 kN de baixo para cima, e que são aplicadas forças externas indicadas nos pontos C e D. Observações: as barras são rígidas e possuem massa expressível. A força P no ponto D é horizontal e a força de 52 kN no ponto C é vertical. Na condição de equilíbrio, ele quer que eu determine essas três coisas aqui. Certo, então o que a gente vai ter que trabalhar aqui? Ó? Veja que o problema se trata de um problema envolvendo treliça, certo? Aí a dúvida em questão é: como é que eu resolvo um problema envolvendo treliça? É o seguinte: para resolver uma treliça, constitui de um único método, certo? Que pode se fazer para outras treliças, ok? Então a gente sempre vai trabalhar na condição em que a treliça ela é isostática. O que quer dizer uma treliça isostática? Quer dizer o seguinte: eu vou ter numa dada treliça, eu vou ter esse B, que ele seria o número de barras. Eu vou ter simplesmente esse R, que seria justamente o número de forças. Nos apoios. E eu vou ter simplesmente esse N, que é o número de nós. Certo? Ó. Beleza? E aí, dado que a treliça ela é isostática, isso aqui se cumpre. B mais R é igual a 2N. Certo? Então, essa aqui é a condição, ó, para uma treliça isostática. E veja que isso se verifica nessa questão aqui, ó. Porque veja, eu vou ter um total de 5 barras. As reações que eu vou ter nos apoios, eu vou ter 3. Eu vou ter o apoio A resistindo a duas forças horizontais e verticais. E o B eu vou ter uma força vertical, então eu vou ter 3. Quantos nós eu vou ter? Esse 3 tá feio. Quantos nós eu vou ter? Eu vou ter 4 nós, ó. A, B, C e D. Então eu vou ter 4 nós. Então 2 vezes 4. Então, ó, verifica. Então veja, deu o resultado, 8, igual a 8. Então, ó, com isso eu comprovo que essa treliça em questão, ela é isostática. Isso vai servir para outras questões, certo? Envolvendo justamente treliça. Ok? Beleza, só que aí como é que eu vou trabalhar com treliça? Olha, primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente primeiro tem que escrever os apoios, certo? Ó, então, o que a gente vai fazer? Vamos simplesmente pegar... Eita, não. Deixa eu pegar simplesmente uma imagem ampliada, né? Para pegar aqui a imagem ampliada dessa treliça para jogar aqui, ó. Então é o seguinte, primeiro... Eita, não. Essa imagem tá pequena. Aqui, ó, a imagem maior agora. Pronto, ó. Então veja o seguinte. Nessa treliça, ele já me deu um dos apoios. Ele me deu o apoio B, que diz que é 60 kN de baixo para cima, ou seja, ele é assim, ó. Certo? Ó, então ele é 60 kN. Já os apoios em A, eu vou dizer que ele é da seguinte maneira, ó. Eu vou dizer que ele é... Eu vou arbitrar que ele é AY nesse sentido. E eu vou dizer que ele é AX nesse sentido. Certo? Ó. Pode ser que esse sentido não seja esse aqui. Aí, com isso, ao final do processo, ao achar o valor, se der negativo, eu tenho que, para achar depois as forças nos pontos, né, que a gente vai trabalhar acerca disso, eu vou ter que mudar o sentido. Beleza, então eu simplesmente coloquei a força nos apoios. Então o que a gente vai considerar? A gente vai considerar primeiramente que a gente vai trabalhar com a treliça sendo um corpo extenso.
certo? Ó. E aí no corpo extenso eu tenho três condições de equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio acerca do somatório das forças em Y sendo zero. Eu tenho o somatório das forças em X sendo zero. E eu tenho a somatória dos torques em relação a um determinado ponto sendo zero. Então, a partir disso, eu posso dizer o seguinte, ó, que o somatório, primeiro, a parte translacional, esse somatório das forças em Y é zero. Aí, devido aos sentidos que eu adotei, eu posso dizer que AY mais 52, já que as forças que estão para baixo, é igual a 60. É igual a 60. E, ó, então, com isso, eu acho que AY é 8 quilonewtons. Beleza, vamos deixar esse dado aqui, ó. Agora, a gente vai para o próximo. Ó, para a próxima condição. A próxima condição, somatório das forças em X é zero. Com isso, eu descubro que AX, ó, é igual a P. Já que são as únicas forças na direção simplesmente horizontais, ó. Essa aqui e essa aqui. Ok? Então isso aqui vai ser importante. E a última condição é o somatório dos torques, que eu vou fazer em relação ao ponto B. Certo? Ó. Não, melhor. Né, ó. Eu vou fazer em relação ao ponto A. Mas por que eu vou fazer em relação ao ponto A? Porque veja, eu tenho incógnitas aqui, ó, em A. Então, simplesmente, se eu aplico em A, eu consigo achar que é P. Ah, tá. Então assim, dessa maneira, fica bem fácil. Então, se eu fizer em relação a A, como é que vai ser os torques? Vai ser o seguinte. Eu vou pegar simplesmente, em relação ao P, eu vou pegar a linha de ação da força, a distância do ponto a essa linha, ó, na qual vai ser perpendicular, que corresponderia, essa distância seria correspondente a esse 8 metros aqui. E com isso eu vejo que o sentido indicado que essa força giraria seria nesse sentido aqui, ó, sentido anti-horário. Então o torque aqui vai ser positivo, então vai ser P vezes 8. Certo? Já essa outra força aqui, ó, simplesmente a linha de ação, a linha de ação dela, a distância do ponto até essa linha, seria 6 metros aqui. E eu vejo, ó, de novo, girando no sentido anti-horário. Então vai ficar o quê? 60, aqui ó, P vezes 8, mais 60 vezes 6. E aí com isso eu vou ter essa outra força aqui, ó, na qual ela vai girar no sentido anti-horário, certo? Ó. Não, no sentido anti-horário não, no sentido horário, e, ó, na qual a distância vai ser 6 mais 4. Então com isso vai ficar 52, aqui ó, igual a 52 vezes 10. Já que os torques no sentido horário é igual aos torques no sentido anti-horário, certo? Com isso, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso simplesmente fazer o seguinte. Vai ficar P vezes 8, mais C, vai ficar 360. 360 é igual aqui, vai dar 52 vezes 10 dá 520. P vezes 8. Aí 520 é menos 360. Vai dar simplesmente quanto? Vai dar 0, 0, 6, 1, ó, 160. Aí se eu dividir, passar o 8 dividindo, eu vou descobrir que o P, ele vale 20 kilonewtons, ó. Então aqui, ó, tá a resposta do item A, né, ó, já que ele pede, certo? Essa força horizontal P, que no caso P vale 20 kilonewtons. Beleza? Então aqui a gente já fez ela. Agora ele pede também o módulo da reação no apoio A. E veja que a partir disso a gente descobre qual é, porque eu tenho que o P vale 20 e eu sei que AX é igual a P. Então com isso, AX, ó, é igual a 20 kilonewtons também. Então a partir disso, eu acho quem é simplesmente o módulo da reação no apoio A.
o módulo da reação do apoio A, ó, certo? Em A. Eu vou ter AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Aí tirando a raiz. Isso aqui é o módulo do apoio em A. Então aí vai ficar aqui, ó, 20 ao quadrado. Mais 8 ao quadrado. Certo? Ó. Isso aqui vai ser igual a A. É o que eu posso fazer. Olha, eu posso fazer o seguinte. 20 ao quadrado, em vez de desenvolver, eu posso pensar assim, ó. O 20, ele é 4 vezes 5. Então aqui, ó, 4 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Já o 8, ele é 4 vezes 2. Vai ficar 4 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então veja, eu posso tirar um 4 aqui, ó. Posso colocar um 4 em evidência. Então com isso, eu vou ter o seguinte, eu vou tirar o 4, vai ficar 4 aqui fora. Vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Mais 2 ao quadrado, que é 4. Isso aqui é igual a A. Então, ó, o módulo em A vai ser simplesmente 4 raiz de 29 kilonewtons. Certo? Então aqui, ó, tá a resposta do item B. Agora vamos para o item C. Para o item C, ele pede o seguinte, ele quer saber qual é a força atuante na barra AD, discriminando se ela é de tração ou compreensão. E aí agora a gente vai para o próximo tratamento que a gente tem que fazer em relação à treliça, que agora é trabalhar com a estática no ponto material. Então, depois de descobrir, então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é simplesmente identificar os tipos dos apoios, escrever simplesmente os sentidos que você vai adotar, indicando aqueles que mais satisfazem para um determinado problema. Tratar simplesmente a treliça como sendo um corpo extenso para calcular simplesmente essas forças externas, como por exemplo P, e os apoios. Certo? E além disso, depois disso, eu posso simplesmente tratar agora da estática do ponto material. Vai ser o seguinte. Como aqui, ó, vou trabalhar simplesmente um pouquinho mais para cá, ó. Vou pegar de novo a imagem da nossa treliça para entendermos uma coisa. Deixa eu pegar aqui a imagem dela, ó, que é simplesmente essa aqui, ó. Então veja o seguinte. Eu vou trabalhar agora pensando nos nós, que através desses nós eu vou calcular qual é a força na barra AD. Então veja o seguinte. Eu posso dizer o seguinte, que dado essa junção no ponto A, eu tenho aqui dois nós. No ponto B, eu tenho no caso, não, eu não tenho dois nós não, eu tenho duas barras. No ponto B eu tenho 3 barras, né? 1, 2, 3. No ponto C eu tenho também 2 barras. No ponto D eu também tenho 3 barras. Então aqui vem a dica. Quando a gente vai trabalhar com treliça, o principal é trabalhar com treliças que elas detêm um único nó, detém simplesmente 2 barras. Certo? Ó. Ok? Basicamente relacionado a isso. Ok? Então, veja o seguinte. Dado que essa basicamente é a dica, para trabalhar com essa parte material, com essa parte da estática no ponto material, eu posso pensar o seguinte. Como eu quero saber a força na barra D, eu vou olhar para o ponto A. Beleza? Então, no ponto A, eu vou escrever simplesmente isso daqui, ó. Certo? Ó. Ok? Então, o que eu vou ter no ponto A? No ponto A, eu sei que uma coisa, eu vou ter simplesmente os apoios, certo? Então, bora escrever os apoios e os seus sentidos. Eu vou ter um apoio AY para cá. Esse AY simplesmente ele vai ser 8. Ele vai ser 8 kN, né? Eu não vou escrever unidade, né? E aqui eu vou ter simplesmente a parte do nosso AX nesse sentido que eu adotei, que vai ser simplesmente 20. A gente sabe, né? Vou botar a unidade mesmo. 8 kN, 20 kN.
Beleza. Só que nesse meu ponto A, eu também tenho algumas outras forças envolventes. Eu tenho, pelo fato, nesse ponto A, eu vou ter uma força relacionada a essa minha barra B, e eu vou também ter uma força relacionada a essa minha barra, essa minha barra AD. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, cara, qual é o melhor sentido que eu posso adotar olhando para a barra D? Olha, eu sei que a força vai ter que estar, ó, nessa direção aqui, ó, nessa direção. Então veja que a vantagem que eu posso obter é se eu fizer ela dessa maneira, ó. Certo? Ó, aqui o F de AD. Por quê? Porque se eu fizer dessa maneira, eu vou saber mesmo, né, ó, que ela vai ter uma componente vertical, que nesse caso aqui seria o F AD Y. E veja, tratando que na condição de equilíbrio, os nós eles simplesmente vão ter o somatório das forças sendo zero, na qual o somatório das forças é simplesmente tratando de um equilíbrio translacional. Beleza? Por isso que a gente envolve no próximo passo relacionado aos nós a estática do ponto material. Ok, então dado isso, nosso F, ó, o nosso F, essa componente do FAD na direção X seria justamente essa aqui, ó. Beleza? Ó, na direção horizontal. Ok, e aí, para simplesmente o somatório das forças ao longo de X ser zero, eu vou colocar aqui a força relacionada à minha barra AB, ó, que tem que estar na horizontal, vai ser essa daqui, ó, nesse sentido. Beleza? Ó, nesse sentido aqui, ó. Já que eu estou vendo que para a direita está tendo uma determinada compensação, tá tendo uma determinada vantagem, né? Ó, já pela presença dessas duas outras forças. Beleza? Então, com isso que eu posso dizer, pelo fato que há um equilíbrio translacional nos nossos nós, eu posso dizer o seguinte, que o somatório das forças em Y é zero. Com isso, F ADY é 8 kN. Beleza? E olha só, eu tenho uma coisa interessante. Eu posso utilizar esse ângulo θ aqui, ó, ao meu favor. Certo? Ó, já esse ângulo θ, ele aparece aqui, tá vendo? Ó? Então o que eu posso fazer agora? Eu posso utilizar uma relação de tangência. Uma relação de tangente, não, uma relação da tangente. Na qual a tangente de θ olhando para simplesmente as minhas forças aqui, ó, olhando para o FAD, ó, ele seria simplesmente o cateto oposto, que seria o FADY, dividido pelo cateto adjacente, no caso, FADX. E isso aqui é igual a simplesmente se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, 8/6. Então aqui, ó, 8/6. Só que eu descobri que o FADY ele é 8 kN, né, ó? Então com isso eu posso cortar aqui, ó, esse com esse. E com isso o FADX ele vai ser 6 kN. Então com isso, dado que eu sei essas componentes, eu posso calcular que é um FAD. O FAD ele vai ser o FADX ao quadrado mais o FADY ao quadrado, né, ó. Aí tira a raiz quadrada. Então, veja, vai ficar 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, aí tira a raiz. Isso aqui, ó, dá um resultado conhecido. Então, a partir disso, eu descubro que o F, né, de AD, né, ó, vai ser simplesmente 10 kN, que é justamente um dos pontos que ele quer acerca da barra D. Só que também ele pede para saber se a barra ela é de tração ou compreensão. Aí vamos pensar no seguinte:
Dado o sentido que eu adotei, eu estou olhando para o ponto A. Qual vai ser a reação olhando para a barra D? Ó? Já que esse foi o sentido, a reação pensando na barra AD seria o seguinte. Ela estaria na mesma direção, mas com sentido oposto, né? Obedecendo a terceira lei de Newton. Com isso, ó, ela teria nesse sentido aqui, ó. Beleza? Então aqui vamos pegar a barra AD, ó. Dado que esse vai ser o sentido relacionado a ela. Ó. A reação... Aqui, ó. Deixa eu pegar... Deixa assim, ó. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a barra AD. Então veja. Dado que no ponto A vai ter essa força aqui, certo? Essa força aqui nessa direção. A força relacionada à barra D vai ser simplesmente a contraposição dessa força, no caso, a mudança relacionada ao meu sentido. Né, ó? Já obedecendo, então, a terceira lei de Newton. Com isso, eu posso dizer que na barra D, a força seria dessa maneira aqui, ó. F de AB, certo? Ó. E lembrando, essas barras tem que estar o quê? Em equilíbrio. Então, aqui, ó, como ela tem que estar em equilíbrio, eu vou ter também essa força AB para cá. Então, veja, qual é a ideia da tração-compreensão? É pensar o seguinte. Veja que essas forças, elas estão querendo simplesmente esticar a barra. Então, quando elas estão esticando a barra, ela simplesmente... Eita, eu botei AB, né? Eu me confundi, peraí. É AD, né? Me confundi, peraí. Deixa eu... Que é D. Que D. Ó, então, voltando ao raciocínio. Veja, a orientação das forças. As forças estão querendo simplesmente esticar a nossa barra. Veja justamente devido aos sentidos. Dado isso, ela vai ser uma barra relacionada a uma tração, ó, certo? Ó, ela vai ser classificada como de tração. Já que a minha força, ela está em um determinado sentido, né, ó, que a gente observa, de tentar esticar a nossa barra. Agora, qual seria a situação de uma compreensão se fosse o oposto? Se no caso, se a gente fosse pensar aqui, ó, se a gente fosse desenhar uma barra aqui qualquer, ó, uma barra aqui qualquer, qual seria a situação de uma compreensão? Seria o seguinte: se o sentido fosse esse aqui, ó. Deixa eu só diminuir isso aqui. Ó, fosse esse sentido aqui, ó. Veja que nesse agora, o que as minhas forças estão fazendo? Elas estão simplesmente tentando comprimir a barra, por isso se chama compressão. Certo? Ó, então a barra em questão, a barra AD, ela vai ser o quê? De tração. Certo? Ó, assim a gente cumpre simplesmente os 3 itens, né, que a questão da prova do IME pede. E além do mais, temos que também falar de uma outra coisa importante. A gente, a partir disso daqui, eu consigo também saber qual é a força AB. Beleza? A força AB. Ok? Então veja, que a partir de um único nó, eu mato simplesmente a força na barra D e a força na barra B. Ok? Só que agora acontece uma nova mudança. Qual a mudança? A mudança é o seguinte. Devido ao fato que eu encontrei essas forças, simplesmente, quando a gente for calcular novamente as contribuições relacionadas às minhas barras, veja que no ponto A, ele vai zerar. Por que ele vai zerar? Porque eu já calculei todas as forças relacionadas. A força AB, certo? A força AB e a força AD. Com isso, ele vai zerar. Então veja que em C ele vai continuar 2. Ele vai continuar 2, não mudou nada. Mas veja, B ele tinha 3. Ele tinha 3 barras, beleza. Só que eu descobri as forças relacionadas a uma. Certo? Então, devido ao fato que eu descobri uma, eu vou descartar simplesmente esse número. Eu vou descartar simplesmente 1. Então, com isso, qual é o número agora
relacionado ao nosso B? Vai ser 2. Ok? Já em D, a mesma coisa. Eu descobri qual é a força em AD. Então, com isso, o número caiu para 2. E a partir disso, eu consigo descobrir as forças nas outras barras. Eu posso fazer o mesmo procedimento, olhando para o ponto D, olhando para o ponto B relacionado a isso daqui, fazendo o somatório das forças em Y e o somatório das forças em X sendo 0, certo? Certo? Atribuindo essa condição de estática no ponto material e simplesmente descobrir quais são as forças nas outras barras, certo? Que aí seria basicamente algo além que essa questão da prova do M pediu. Saber quais simplesmente são as forças nas outras barras, certo? Nas forças da barra BD, DC e BC, ok? Simplesmente a partir disso. E lembrando, eu só faço quando eu tiver esse número sendo 2, certo? Eu não vou fazer quando tem 3, 4, não. É quando tiver 2, certo? Assim eu consigo simplesmente resolver qualquer problema de treliça a partir justamente dessa sequência de passos. Primeiro, simplesmente descobrir os tipos de apoios, tratar a treliça como sendo um corpo extenso, aplicando as condições para achar simplesmente os apoios, certo? Os apoios e outras forças envolventes. Depois disso, tratar, contabilizar simplesmente o número de barras relacionadas aos nós, olhar com atenção para o número em que apresenta duas, certo? Em que é nelas que a gente vai aplicar a condição do equilíbrio translacional aos nós, certo? E lembrando, e é importante salientar, em que determinado nó é importante, como eu fiz aqui no ponto A, contabilizar as reações. As reações não. As forças dos apoios que a gente descobriu, certo? Por exemplo, se eu quero calcular no ponto C as barras as forças de DC e BC, eu vou colocar esses 52 kN no sentido que ele está aqui. Mesma coisa vale pensando para D em relação a P e para B em relação a reação a reação do apoio B que o problema dá, que é 60 kN. Beleza? Então basicamente esse é o vídeo que a partir disso você consegue simplesmente resolver qualquer problema envolvendo treliça, certo? Então foi esse o vídeo.